Olha só, o pastor Silas Malafaia fez ataques duros a Marcos Pereira, líder do Partido Republicanos, do governador de São Paulo, aí, Tarcísio de Freitas. A causa dessa desavença foi uma declaração de Pereira aí, de que o partido ainda não estaria fechando o apoio à anistia aos golpistas de 8 de janeiro. E olha, rolou até choro. É isso que a gente vai contar para você agora no Plantão do Meteoro. Choram-se as rosas, Sofia Labanca aqui na tela com a gente. Quer dizer que o pastor acha ruim que não vai ter anistia para golpistas que queriam ditadura e chora. Algo errado não está certo. Está mutado, minha querida. Desmutou e mutou de novo. Idosos confusos com tecnologia. Agora foi. A gente tá falando aí do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que teve um surtinho, digamos assim, depois de uma entrevista com o Marcos Pereira, que é o líder aí do Partido Republicanos, partido a qual pertence o Tarcísio de Freitas, por exemplo. Ele deu essa entrevista e que também é um bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, né? E faz sentido, né? Você pensar, porque eu ainda acho que o Republicanos deveria trocar de nome e se transformar no PIURD, Partido da Igreja Universal do Reino de Deus. Mas, enfim, o Marcos Pereira estava dando uma entrevista na noite da terça-feira, dia 18, ao William Wack, lá na CNN Brasil, e uma das perguntas, foram feitas várias perguntas, uma das perguntas foi com relação à lei de anistia, né, que é uma lei que os bolsonaristas estão tentando impulsionar dentro do nosso legislativo para anistiar os criminosos do 8 de janeiro, e que a gente sabe que a ideia deles, e nele é um segredo muito, mas muito do mal escondido, que a intenção é enfiar em algum momento um jabuti lá dentro para anistiar o Bolsonaro também. Então, vamos lá para a CNN Brasil, que vai nos contar aqui um pouquinho sobre essa conversa do Marcos Pereira com William Wack, que acabou gerando aí o surto do Malafaia. Então, a gente pode ir direto para a parte em que eles discutem a anistia, que o Marcos Pereira respondeu o seguinte: o ideal é que o debate de 2026 seja feito sem essa pauta, o que eu penso que não só contamina o debate da eleição presidencial, como também a própria governabilidade e a própria atuação da Câmara dos Deputados, da Câmara e do Senado. Para o presidente do Republicanos, é uma ótica jurídica. A pauta não deveria ser analisada agora, porque o processo não foi finalizado ainda, e que se chegar a ser aprovada e entrar em vigor, será vetada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e voltará ao Congresso. Então ele está dizendo, gente, não é a hora de ficar discutindo anistia. Pensa que o Silas Malafaia, estou confundindo os pastores políticos homofóbicos aqui. O Silas Malafaia estava fazendo aí manifestação a favor da anistia. E daí ele ouve um pastor, que também é político, mas um pastor, líder de um dos principais partidos da bancada evangélica, dizendo, gente, esquece, não é para falar disso agora. Ele, em nenhum momento ele se colocou contra a anistia. Dá para ficar claro, para deixar claro, vocês viram ali o que ele falou. Mas ele basicamente falou, sai, não é agora que a gente vai falar disso. O Silas Malafaia, obviamente, não gostou e foi fazer videozinho. Vamos ver o vídeo. Mais influencer que pastor, né, para variar. Exato. E vocês vão ver que ele tá bem alterado. Pra mim, ele chorou aí. Vejam. Não, pera aí. Você tá dizendo que ele tá bem alterado, mais que o normal? Um pouco mais, talvez. Porque normalmente ele tá não tá chorando de raiva. Nesse caso, ele chegou a chorar um pouquinho de raiva. Oh, que barra. Deputado Marcos Pereira, Clesão era membro da minha igreja.
Esse cara foi ver a manifestação, foi preso. Alexandre de Moraes não quis liberar ele, ele morreu do coração. Tem sangue inocente nas mãos desse ditador. Que vergonha, Marcos Pereira. A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Que cristão é você, cara? Que vergonha para a Igreja Universal. E eu quero fazer uma pergunta. O governador Tarcísio é do PR, estava na manifestação aqui no Rio, ele é a favor. A Damares é a favor da anistia. O general Mourão. Eu quero saber o deputado Silas Câmara se é a favor ou contra. Gente expoente do partido, quem é você? Essas pessoas ou saem desse partido ou se posicionem veementemente contra ele. Você é uma vergonha, cara. Teus interesses políticos mesquinhos vão contra os princípios da nossa fé e daquilo que acreditamos. Nós não estamos pedindo anistia para guerrilheiro, vagabundo, assassino, mas para gente inocente. Fica aqui a minha indignação. E te prepare, Marcos Pereira, porque a justiça de Deus também vai te alcançar. Ô, Malafaia, que Deus é esse que E ainda teve ameaça no final, né? Né? E eu gostei que o Malafaia já fez um bom trabalho de expor todo mundo que é desse partido, né? Que eu falei ali do Tarcísio, tá aí, ó, Damares, Mourão, tem mais gente aí. Mas ele não parou por aí, Lúcio. Por incrível que pareça, o Malafaia, ele fez o videozinho bravinho aí, e daí ontem à tarde, dia 19, quarta-feira à tarde, ele foi lá e deu mais uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde ele subiu para 6 ainda e chamou o Marcos Pereira de cretino. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Então tá aqui, ó. Malafaia ataca presidente do partido Tarcísio por resistir ao projeto de anistia. Marcos Pereira envergonha Universal e todos os evangélicos, afirmou o pastor aliado de Bolsonaro. Vamos direto pro trecho, para as aspas mais interessantes. E aqui. A Folha, o pastor diz que, aspas, esse cretino está aliado com o governo Lula. Virou comunista. O líder do Republicanos virou comunista. Por isso ele decidiu publicar a gravação contra Pereira. O discurso dele é um discurso de Lula e da esquerda. Marcos Pereira de esquerda. Tá, vocês estão vendo aí, gente. Estão vendo aí. Isso é uma vergonha e não é de hoje. Um cara desse vir dizer que Lula está maduro, sabe fazer política, não precisa falar mais nada, sabe? Está defendendo o pirão dele. Ao pôr seu sinal midiático contra Pereira, Malafaia expõe um racha na direita que embaralha o xadrez político para a eleição presidencial do ano que vem. Nem precisava do Malafaia, né? Vamos e convenhamos. O simples fato do Bolsonaro não apontar logo o sucessor dele, porque continua insistindo que ele mesmo é quem vai competir, já é o suficiente para estar embaralhando. O Malafaia só tá botando a cereja em cima desse bolo, mas tá aí. Tá aí, Lúcio, o que você acha dessa confusão toda? É uma direita fragmentada, né? E, cara, vou te falar que pro nosso posicionamento aqui progressista, isso é bom. É bom, porque aí, quanto mais fragmentados eles estejam, mais enfraquecidos eles ficam, principalmente nessas alas bolsonaristas aí, né? Cara, acho que é até difícil de falar, porque a gente vê tanto absurdo nesse vídeo que a gente viu do Malafaia, né? Essa mistura de religião com política, de ele realmente falar como se estivesse falando pelo Deus de sua religião, né? Se colocar nessa posição. É triste que tanta religião esteja imersa aí no meio da política, porque muitas dessas pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, que seguem, né, o que diz o seu pastor, muitas vezes elas seguem realmente de uma forma meio cega, né, o que o pastor diz. E o Malafaia, ele tem influência, quando a gente fala, né, o pastor influencer, porque ele é influente mesmo, infelizmente, né, tem muita influência. Então a gente tem que realmente, por algum meio, ter algo que a gente possa controlar melhor esse tipo de influência da igreja, influência política da igreja sobre as pessoas. Pelo menos essa é a minha opinião, sabe? Não acho certo que um líder religioso
que fala com tantas pessoas por meio da fé, porque uma coisa é o Bolsonaro subir num trio elétrico falando com outras pessoas que o admiram politicamente ou por outras questões. Outra coisa, pessoas que foram buscar a igreja por meio da fé, pela necessidade da fé, ou até para se encontrar dentro de uma fé, e é utilizada politicamente. Isso, para mim, é um absurdo. É um absurdo. Acho que esse é o ponto que eu queria trazer aqui. O que você acha, Sophie? A gente tem como? Tem volta isso? Cara, eu sou da opinião que... Ó, vamos lá. Afirmações polêmicas da Sofia. A gente fala muito sobre a laicidade e eu acho que as pessoas não entendem o que é a laicidade. Quando a gente está falando de laicidade, a gente está falando da separação entre as instituições políticas e instituições religiosas. Não é separação da política da religião. Não tem como separar política e religião. Não tem. Como você não separa o direito da política, como você não separa o jornalismo da política, como você não separa a ciência da política, a religião também. Tudo que é feito pelo ser humano, né, tudo que é uma construção social está intermeado pela política, então sim, a política e a religião se misturam. O que não pode misturar é igreja e Estado. Onde que eu quero chegar com isso? É que a disputa política tem que acontecer dentro da religião também. Tem que acontecer dentro da religião. A gente tem aí hoje um crescimento muito grande do neopentecostalismo, muito ligado à questão da teologia da prosperidade, que é uma teologia neoliberal. Estou afirmando aqui, é uma teologia neoliberal, e da teologia da dominação, que é uma teologia neofascista. O que a gente precisa? A gente precisa que as igrejas, disputar nas igrejas outras formas de teologia, como a teologia da libertação, que já existiu dentro da Igreja Católica, já existiu dentro de igrejas protestantes clássicas, que essa sim é uma igreja que, por exemplo, gerou as comunidades eclesiais de base que serviram de base para o PT e, inclusive, de movimentos marxistas. Então, eu vejo isso. A gente precisa de novas teologias, ou então resgatar teologias antigas que estão um pouco abandonadas, para, com isso, conseguir disputar essas pessoas. Você achar que, enquanto essas igrejas estão dominadas pela teologia da prosperidade e da dominação, você vai conseguir trazer os evangélicos para a esquerda? Não vai. Não vai. Eles estão embebidos em uma religião que é de direita. É um desafio e tanto. E eu quero saber a sua opinião. Aproveita aí e coloque nos comentários qual é a sua opinião em relação a isso. Muito bem, ficamos por aqui em relação à notícia, mas eu queria te fazer um convite. Olha só, vou colocar na tela aqui um vídeo novo da TV Cringe. Então, olha só, youtube.com/@TV Cringe Brasil. Você acessa por lá, você vai ver essa página nesse momento, tá? Dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Ele é um conteúdo que está nesse momento com prioridade para membros. Então você entra aqui, se quiser se tornar um membro, ó, já tem o botãozinho aqui, ó, você clica e por uma colaboração simbólica, ó, já tem inclusive a doutora Ana aqui apresentando o canal para você, e por uma colaboração simbólica você participa e se torna membro da TV Cringe. E já pode ter acesso a esse e muitos outros conteúdos que a gente vai lançar em breve. Agora, se você não consegue, não pode se tornar membro nesse momento, mas quer ver o conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, porque esse conteúdo vai estar disponível muito em breve para o público em geral. E o que é esse conteúdo? Esse é um conteúdo que a gente vai falar sobre Hideo Kojima, ele que é conhecido aí como grande autor da indústria dos videogames. Para além de Metal Gear, ele fez Death Stranding, um jogo tido aí como incompreensível. Será? Olha, particularmente, eu já tentei compreender e realmente ficou um pouco difícil, O que você acha também? Me conta aí se você já jogou os jogos do Kojima, o que você acha, e não deixa de assistir esse vídeo que tá muito legal, com o roteiro do nosso querido Pedro Zambarda. Fechamos? Um grande abraço e até a próxima.